Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Eu acho que essa frase... Não sei se eu não tô lembrando o autor, mas ele fala assim, não é que eu leio rápido, é que eu entendo rápido. Essa frase... eu já vou lembrar de quem falou, foi um pensador também, acho que em inglês. Você é o cara que lê rápido, lê muito, lê degustando, lê escrevendo, lê anotando, lê pensando, lê fazendo tudo desse jeito. Tem uma diferença entre ler e estudar um livro, porque muitas pessoas leem livros, outras estudam livros, outras vivem livros, outras questionam livro. Como é que funciona esse processo? Quando você lê muito, você acaba criando uma certa intimidade com o hábito de leitura. Lembrei, Asimov. Ah, Isaac Asimov. É do Asimov. Cara da ficção científica, Isso, né? lembrei. Então, assim, quando você lê muito, você acaba criando uma intimidade com os livros e não a cerimônia. Então, você lê em qualquer lugar, você lê qualquer hora, lê no avião, em casa, no aeroporto, antes de dormir, ao longo do dia, quando você está lá na biblioteca, trabalhando. Então, eu tomo notas, normalmente no próprio livro. Sim. Eu sou o tipo que risca o livro, sublinha, faz anotação do lado. Então, assim, é uma relação muito pouco cerimonializada, porque a minha relação com o livro é uma relação concreta. Entendeu? Concreto. Sim. Sei lá, um engenheiro que trabalha com uma máquina, aquela máquina é parceira dele todo dia. Então, não tem aquela coisa, não, agora eu vou parar para ler. Quem faz isso normalmente é quem não lê. Entendeu? Então, vou parar para ler. Então, eu vou pegar o livro, montar o cenário à minha volta, porque agora eu vou ler. Não, o livro faz parte do seu dia a dia. Faz parte do cenário ali. Quando a atividade de ler faz parte do seu dia a dia contínuo, que eu costumo dizer que assim, quando perguntam para mim ou para outras pessoas que são, digamos assim, profissionais do pensamento, qual é o seu livro predileto? Não existe isso. Essa é uma pergunta muito abusiva, tola. Não dá. Não existe. Quando você lê uma porrada de livro o tempo todo, há muito tempo, não tem um livro. Então, qual foi o livro que te marcou? Não tem como. Essa é uma pergunta ingênua. Ingênua. Né? Ela é ingênua. É uma espécie assim, de relação fetichizada com a leitura. Sim. Porque tem essa coisa, né? Para ser uma pessoa que, sei lá, frequenta restaurantes caros, é bom que de vez em quando você leia. Entendeu? Para mostrar que você é uma pessoa que tem ali um lustre. Né? Tem uma coisa ilustrada. Sim. Ali no sentido banal da expressão. Então, não. Assim, eu posso ler na mesa do café da manhã, posso ler no iPad o jornal na cama quando eu acordo, entendeu? E é evidente que, às vezes, veja, meu pai era um leitor voraz. Certo. Então minha teve mãe ali não era uma leitora uma voraz. Referência. A minha mãe era gostava muito de música erudita, eu aprendi com ela a gostar de música erudita. O meu filho é um leitor voraz, a minha filha não é uma leitora voraz, então a minha mulher também lê pra cacete, é psicanalista. Então os livros estão ali, né? Tipo, livro você bota no chão, joga no chão, faz pilha. Eu sou um leitor voraz, mas eu não gostava de ler. Hoje, eu não lembro há quanto tempo eu não leio. Eu leio, tem livro na minha mochila, tem livro tudo que é lugar, né? Se eu fizer uma conta, uns 4 livros talvez por mês nos últimos 15 anos, mas eu não gostava de ler. Meu processo com leitura foi assim, professor. Eu era um nadador, e aí eu via meu pai falando, lê, cara. Eu falava, lê é chato pra cacete, eu não tenho atenção, não consigo me concentrar, não quero ler. Aí um treinador uma vez me deu um livro chamado Concentração, de um indiano, Mahatma Gandhi. Velho, todo carquento, ruim, eu comecei a ler. E eu tive um campeonato de natação. E eu fui pro campeonato de natação e bati o recorde brasileiro. E aí eu parei e falei, eu não tava esperando bater o recorde brasileiro. O que aconteceu de diferente? E aí eu comecei a revisitar, falei, eu fiz os exercícios de concentração do livro. Naquele dia, naquele instante eu falei, quanto mais eu ler, eu vou ser um melhor nadador. Isso na minha cabeça, né?
Quanto mais eu estudar sobre desenvolvimento humano, sobre mente, sobre psique, eu vou... Porque eu li isso aqui, bati o recorde brasileiro. Se eu continuar lendo, eu vou continuar sendo campeão brasileiro. Eu tinha 19 anos. Depois daquele dia, eu tenho 40. Eu não sei quantos livros, não sei qual foi o mais importante, mas a leitura faz parte da minha vida, assim, completamente e de uma maneira incrível. Eu não sei como é que foi o teu processo de leitura, né, de começar a ler, se foi a referência do teu pai, mas pra mim foi um resultado, não foi muito meu pai. Teu pai tentou, mas não conseguiu. Tentava, ele lia aquele jornal, eu nunca entendi direito por que uma pessoa lia um jornal de domingo. Eu pegava, o que você tá lendo? Eu falei, nossa, isso aqui é muito chato, política. Hoje eu sei a importância disso, né? Então, acho que eu não tinha time, não era maduro. Mas eu também acho que eu não fui pego, eu não tava dentro do meu contexto, acho que é isso. Não tava no meu contexto de vida. Depois que eu li Malhar Sadi, bati o recorde brasileiro, eu falei, cara, eu bati porque eu li. Fez sentido pra você, total. Né? E hoje, cara, eu leio tudo. Por exemplo, eu tô lendo... Tem 2 livros que eu tô lendo agora. Eu tô lendo Como Pensa um Imperador Romano. Do Marco Aurélio? Do Marco Aurélio. Que saiu aí pela Citadel. Eu comprei esse livro em inglês nos Estados Unidos. E eu tô lendo um livro do Robert Greene, As Leis da Natureza Humana. Esse do Marco Aurélio é aquele inglês a capa preta, né? Que ele tá com... Esse mesmo. Aí no Brasil... Porque eu compro em inglês... Ele saiu no Brasil já? Acabou de sair. Eu compro em inglês e compro em português porque eu quero ler de novo, não quero perder uma palavra e eu gosto de fazer isso. Então são livros que hoje eu preciso refletir sobre... Pô, eu sou um cara que tô na internet, eu preciso ter a capacidade de refletir de diversos... Sim, construir repertório. Tem que construir repertório. Mas no meu caso foi assim, eu queria saber como é que foi no teu. Então, o meu, assim, meu pai foi diretamente causador, porque quando eu era moleque... As 2 coisas primeiras que ele me deu para ler foi a Bíblia. Ok. Que a Bíblia numa versão infantil, né? Eu devia ter, sei lá, 11 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Cheia de fotografias, eu achei aquela história muito louca, achei Deus um personagem maravilhoso, queimava todo mundo, depois abria não sei o que, decidia não sei o que, achei ele muito fodão, assim, achei muito interessante, acho até hoje um personagem interessante, e ao mesmo tempo ele me deu uma pequena coleção de estudo do átomo. A história... desde os epicuristas gregos, que inventaram o conceito de átomo, até quando o átomo na ciência, então, da época e tal. Isso eu tô falando final dos anos 60. Eu nasci em 59, né? Então, eu comecei a ler e gostei naquele momento já. Achei, naquele momento, a história da Bíblia eu achei muito interessante, guerra, mata, o imaginário abriu. O imaginário, exatamente, a Bíblia é o imaginário. E a coisa do átomo, que também tinha coisa sobre o universo, tinha planetas, naquele momento, eu sou bem a geração cujo herói foi o Neil Armstrong, o homem que pisou na Lua, em 69. Então... aquilo tudo, para mim, criou um universo que era assim, átomo, ciência, astronauta, universo, que é um tema que até hoje é um tema que me fascina. Então, foram 2 materiais, ainda que simples, mas que tratavam de ciência e religião, grosso modo. Entendi. E daí eu fui para literatura, né? Muito gibi também. É óbvio, muito gibi, e daí eu fui, à medida que eu fui virando adolescente, eu fui começando a ler outros livros. E uma das coisas que eu descobri era que ler, aí eu já adolescente, moleque, 15, 16, 17 anos, ler ajudava a pegar menina. Ah, é? Por quê? Porque tinha conversa? É verdade. Até hoje. Nossa, que inteligente. Nossa, não quer ler esse livro. Então, tem que ser ao contrário mentiroso. Você escreveu um livro, Como Eu Aprendi a Pensar. Ah, sim, o livro da história dos filósofos. Como é que você aprendeu a pensar? Então, primeiro, esse título foi dado pelo marketing da editora. Certo? Tá. Então, se fosse por você, seria qual título? O título do livro é o título que está no meu curso, que foi... Aliás, esse livro foi fruto do meu primeiro curso nas redes sociais, na Hotmart, né? Que é o Filósofos que Me Formaram. Nasceu... Uau, que nome, nome bom também. Então, no curso
o curso é esse o nome. Filósofos que me formaram. Tá. Que é um curso em que eu falo dos filósofos que foram mais importantes na minha formação como filósofo. Entendi. Aí eu escrevi um livro sobre esse curso e a editora entendeu que era um título muito acadêmico, muito pesado, os filósofos que me formaram, e colocaram esse título, Como Eu Aprendi a Pensar, que é um título marqueteiro, que evidentemente eu não quis, né? Uhum. Mas eu fui algumas vezes, umas 2 vezes eu diria, pressionado por títulos de marketing em livros, e recentemente eu falei para a editora, olha, isso nunca mais vai acontecer, ou sai do jeito que eu quero ou não sai. Né? Mas, então o título veio daí. Então a intenção do livro, e o livro não é um livro que ensina ou diz como eu aprendi a pensar. Então quando você me pergunta como eu aprendi a pensar lendo filósofos que estão no livro, que me formaram especificamente. Blaise Pascal, você teve um deles. É um deles, né? Esse é o meu primeiro livro de fato, é o meu doutorado, é o Homem Suficiente. Uhum. Então assim, então eu aprendi a pensar lendo filósofos que me marcaram especialmente e percebendo a relevância deles para discussões atuais. Foi assim que eu aprendi a pensar. Se eu for dar numa definição sintética. Sim. Não só como leitura de filósofos, como erudição. Então, o Kant falou isso, que claro que no ensino da filosofia, na escrita, você está sempre lidando com isso. Mas o Platão dizia aquilo. Não. Para mim sempre foi significativo o que na história da metafísica platônica, a ideia da busca de um entendimento que não seja só material, o que isso fala para mim? O que isso me parece importante, entendeu? Sim. Tanto que eu continuei a usar isso como método de aula com os alunos.